Queridos irmãos, já há algum tempo, em toda passagem de ano, nós temos recebido do Senhor a inspiração para eleger um tema que tem funcionado como uma bandeira durante o ano. Assim é que durante vários anos, pela misericórdia e graça do Senhor, nós já tivemos vários temas que nos edificaram tremendamente. No culto de passagem de ano de 2017 para 2018, nós elegemos um tema para este ano de 2018. E o tema foi Objetivo Almas. 2018, Objetivo Almas. Já temos várias mensagens de cultos de domingos que foram preparadas e entregues dentro desse tema geral. E hoje, queridos irmãos, pela misericórdia do Senhor, nós queremos trazer uma palavra relacionada com este tema. E para a mensagem de hoje, nós colocamos como título, Transportando outras pessoas. Transportando outras pessoas. O nosso texto base está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo 2, do versículo 1 em diante. Esta é a terceira vez, pela misericórdia do Senhor, que eu estou pregando sobre, ou tendo como base, esse texto. Alguns anos passados, e essa mensagem não está disponível no nosso site, eu preguei uma mensagem sobre esse texto com o seguinte tema: você fala com paralíticos quando vem ao templo? Depois, mais recentemente, nesse mesmo tema, eu preguei uma outra mensagem. Essa está no nosso site, abrindo tetos e portas. E hoje, dentro dessa riqueza que é a palavra de Deus, nós vamos meditar, tendo como tema, transportando outras pessoas. E assim diz a palavra do Senhor. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico, trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: porque diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito
e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Amém. Podemos aplaudir o Senhor por essa palavra, irmãos. Bendito seja o Senhor. Admirável a atitude desses 4 amigos em levar o seu amigo à presença de Jesus, com a expectativa de que Jesus resolveria aquela situação humanamente impossível, que era uma paralisia desde a nascença. Queridos, o apóstolo Paulo, ao escrever a 2ª carta ao seu filho na fé e o jovem pastor Timóteo, ele diz que nos últimos dias antes da vinda de Cristo, viriam tempos difíceis. E ele faz uma lista no capítulo 3, onde ele aponta 17 características dos homens dos últimos dias, inclusive daquilo que são chamados de falsos obreiros. E todas elas, em número de 17, ligadas ao comportamento, ao caráter e ao estilo de vida, descrevendo como seriam as pessoas nos dias que precederiam ao arrebatamento. E ele diz que esses tempos trabalhosos viriam como uma consequência da personalidade das pessoas dos últimos dias. Nós vamos ler esse texto e os irmãos verão, porque ele diz que à medida que a volta de Jesus se aproximaria, os homens iriam se tornando cada vez mais egoístas, egocêntricos, ensimesmados, loucos por dinheiro, incontroláveis. É uma extensa lista, meus amados irmãos, com 17 comportamentos. Nós vamos ler esse texto na Bíblia, a Mensagem, que é uma Bíblia com uma tradução contemporânea. A partir do versículo 1 do capítulo 3. Quero só fazer uma conferência aqui, irmãos. Eu coloquei 1 Timóteo, mas é 2 Timóteo. Peço que os irmãos corrijam. E o apóstolo diz assim: não seja ingênuo. Tempos difíceis vêm por aí. À medida que o fim se aproxima, os homens vão se tornando egocêntricos, loucos por dinheiro, fanfarrões, arrogantes, profanos, sem respeito para com os pais, cruéis, grosseiros, interesseiros, sem escrúpulos. Numa outra tradução diz infiéis nos contratos, irredutíveis, caluniadores, sem autocontrole, selvagens, cínicos, traiçoeiros, impiedosos, vazios, viciados em sexo e alérgicos a Deus. Eles vão fazer da religião um espetáculo, mas nos bastidores se comportam como animais. Fique longe deles. Na realidade, meus amados irmãos,
Esse texto é uma espécie de retrato falado de um grande número de pessoas do nosso século. Paulo aqui, como disse aos irmãos, ele lista 17 sinais. Obviamente nós poderíamos estudar cada um deles particularmente. Porém, mesmo sem um estudo completo e aprofundado sobre cada um deles, já é suficiente a leitura para que nós tenhamos uma consciência de que nos últimos dias é muito difícil ser um servo de Cristo, ser uma serva de Cristo. Não um servo qualquer ou uma serva qualquer, mas um servo de Cristo na acepção própria da palavra, ser um homem ou uma mulher, um discípulo, uma discípula, radicalmente comprometido com o reino de Deus. É por essa razão que Jesus disse em Mateus capítulo 24 e versículo 12, e por haver se multiplicado a iniquidade, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos. Há uma outra tradução que diz de quase todos, esfriará. Irmãos, quando nós pegamos a Bíblia em uma mão, e as publicações nos jornais, nas revistas, na televisão, no rádio, na internet, na outra mão, nós vemos que o calendário profético mostra que nós já estamos vivendo os últimos dias. E nesses dias, nós temos visto vários sinais que mostram o cumprimento das profecias que precedem o arrebatamento da igreja. Jesus breve virá. Em Daniel capítulo 12, versículo 4, está escrito: e tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará, a ciência se multiplicará. Evidência da proximidade do arrebatamento. E hoje, meus amados irmãos, com um clique, qualquer pessoa tem gratuitamente acesso a todo o conhecimento acumulado ao longo dos séculos. Com um clique, ele vai nas melhores e maiores bibliotecas do mundo. E nós vemos a ciência se multiplicando de uma forma incrivelmente rápida. E parece que, paralelamente, nós vemos também a iniquidade se multiplicando de uma forma incrivelmente rápida. Isso nos permite dizer que nós estamos literalmente vivendo os chamados tempos trabalhosos. O Senhor Jesus deu um outro nome a esses tempos trabalhosos de que falou o apóstolo Paulo. Em Mateus capítulo 24 e versículo 8, ele chamou de princípio de dores. Obviamente, nós não temos medo de tempos trabalhosos e difíceis. Nós não temos medo de princípio de dores. Pelo contrário, nós nos alegramos, porque representa uma evidência que Jesus breve virá, e nós falamos: Maranata, vem Jesus, vem Senhor Jesus buscar a tua igreja.
Agora também nós não temos medo, porque Deus não nos deu espírito de medo. O crente, ele está programado para não ter desequilíbrio emocional. Haja o que houver. Oh, aleluia! O Espírito Santo que está dentro dele produz domínio próprio, equilíbrio, moderação. O crente tem tudo para não entrar em neuroses. Ele tem à sua disposição o poder do Espírito Santo, que é mais forte e mais eficaz do que qualquer sossega-leão que algum psiquiatra possa aplicar em alguém. Bendito seja o Senhor, obrigado, Senhor, por nos ter dado esse espírito de compreensão, de moderação, de temor, mas também de poder. Em segundo lugar, nós não temos medo de tempos trabalhosos, de princípios de dores, porque o Senhor Jesus, Ele assegurou que estaria conosco, haja o que houver, aconteça o que acontecer, estarei convosco até o fim de todas as coisas, até a consumação dos séculos. E mesmo que pai e mãe desampare, amigo desampare, igreja desampare, o Senhor disse: estarei convosco até o fim. Glória a Deus. O marido pode abandonar, a mulher pode abandonar, o pai pode mandar em casa, fora de casa, mas o Senhor disse: eu cuido de você. Ele não desamparará. E em terceiro lugar, irmãos, nós não temos medo, porque Ele disse que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então nós não temos medo, nem medo mesmo daqueles que podem matar o corpo. Jesus disse: não tenha medo deles. E há uma expressão que, segundo alguns, é repetida 365 vezes na Bíblia, que é a expressão: não temas, não tenha medo. E alguns dizem que essa expressão, ela é repetida 365 vezes, porque é um não temas para cada dia do ano. E a constatação, irmãos, diante desse quadro todo que nós fazemos, é que talvez em nenhum momento da história da humanidade, e os irmãos que já estudaram a história antiga vão comprovar que em nenhum momento da história da humanidade as pessoas estiveram tão voltadas para si mesmas, para os seus prazeres, para o seu conforto e deleites, para a sua própria alegria e realização pessoal, para a sua saúde, segurança e lazer, para a sua paz e a sua prosperidade, como nos dias que nós estamos vivendo. Em nenhuma época da humanidade, o ser humano esteve tão preocupado consigo mesmo, de maneira exagerada, preocupado com a sua aparência, com a sua beleza, com a sua estética, com o seu corpo, como ocorre nos dias que nós vivemos, em que há um culto à beleza, uma luta obsessiva pela boa forma, tem levado milhares de pessoas às academias, aos consultórios, às clínicas, em busca de tratamento. Algumas pessoas adoecem e vão morrer por causa da estética.
E uma característica do nosso século é o narcisismo, eu me amo, que leva as pessoas a viverem como se todo o universo girasse em torno delas. E há pessoas crentes que nas suas casas querem que seu pai, sua mãe e seus irmãos vivam todos em torno dela, para acariciá-la, para deixá-la feliz, para ela ser a melhor sustentada, a melhor alimentada, a melhor calçada, a melhor vestida. Eu quero, em nome de Jesus, repreender esse espírito maligno. Sai do meio da casa do povo de Deus, espírito maligno. Ó Senhor, manda os teus anjos para que esses espíritos sejam acorrentados e lançados com aqueles outros nas trevas antecipadamente. Bendito seja o Senhor. Agora, queridos irmãos, isso está no ar, está na publicidade, está no marketing, está em tudo que nós lemos, que nós vimos, assistimos. E existem alguns fatores indutores, fatores que induzem as pessoas a se tornarem egoístas, ensimesmadas, amando a si mesmas exageradamente. A psicologia e a sociologia apontam a migração urbana, as pressões no trabalho, as demandas da família. E quando nós olhamos para isso, observamos que essa coisa nos deixa com pouco tempo para nós servirmos aos nossos irmãos e servirmos aos nossos amigos. Porque quando nós temos algum tempo livre, o nosso desejo é relaxar um pouco, é descontrair um pouco na nossa própria privacidade. E o que nós constatamos quando nós olhamos para nós mesmos é que já não nos sobra mais tempo para que nós possamos fazer o que está escrito em Romanos capítulo 12 e versículo 15, que é alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram. E também já não sobra mais tempo para, como em Gálatas capítulo 6, versículo 2, levar as cargas de outras pessoas, ou até transportá-las em nossos próprios ombros, como fizeram os 4 amigos do homem paralítico do nosso texto. Obviamente, há uma clara falta de interesse. E nós justificamos que não é falta de interesse, é falta de tempo. Porque nós vivemos na correria. São tantas obrigações lá e cá. Não sobra tempo para passar com outras pessoas. Porém, no fundo, é uma questão de eleição. É uma questão de prioridade. E isso nós sabemos. Assim como também tempo de compartilhar com as pessoas, de compartilhar com as suas lutas, de ajudá-las a levarem as suas cargas, oferecendo, quem sabe, um ombro amigo, uma mão estendida, um ouvido disposto a ouvir. Perguntamos para o irmão: paz, Senhor, tudo bem, irmão? E nem esperamos ele responder se está tudo bem ou tudo não. Nós já vamos cumprimentar outra pessoa.
já passamos para frente. O próximo, o próximo, o próximo, o próximo. Quando, meus amados irmãos, tantos precisam de compaixão, de compreensão, de bondade, de misericórdia, notadamente aquelas pessoas que ainda não aceitaram a Cristo, porque para crerem em Jesus, eles vão precisar entender o plano da salvação. E se não lhes for explicado o plano da salvação, eles não crerão. Eles não se converterão, porque você vai falar, Jesus vai te curar, ou Jesus vai te dar uma bicicleta, um automóvel, uma casa. Eles vão se converter quando entenderem o plano da salvação. E Paulo diz em Romanos capítulo 10, versículo 4, e como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Queridos, a Bíblia nos revela que existe um plano, que existe toda uma arquitetura divina, uma estratégia divina, desenvolvida no céu, realizada na terra por meio da igreja. A igreja é uma agência do céu aqui na terra, e cada um de nós somos embaixadores de Deus. E quando nós falamos, diz a Bíblia, que é como se Deus falasse, como se Deus exortasse. Você fala e Deus bate o carimbo naquilo que você falou. Então há uma estratégia com o objetivo de salvar a todos, porque Deus não quer que ninguém se perca. E Deus diz diretamente em Ezequiel, porque aqui, Ezequiel capítulo 18, versículo 23, Deus fala na primeira pessoa do singular, dizendo: desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus: não desejo antes que se converta dos seus pecados e viva. Deus falando na primeira pessoa do singular. E Deus conta comigo e com você para desenvolver esse plano que levará à conversão dos pecadores. Porque quando eles compreenderem o plano da salvação, o Espírito Santo agirá em um convencimento do pecado, da justiça de Deus e do juízo final. É por isso que o Espírito Santo faz um apelo para a nossa sensibilidade em Judas, versículos 22 e 23, que diz: e demonstrai compaixão para com alguns que não possuem essa certeza que você tem, a certeza da salvação, assim como salvai a outros. Já estão com um pé na antessala do inferno, mas Deus diz: salve eles, arrebatando-os do fogo, e outros ainda ajudai com misericórdia e temor. E Deus diz: tenha cuidado, porque os pecados deles são pecados graves, são pecados altamente contaminativos. E Deus diz, repugnando até a roupa contaminada pela carne. Então, irmãos, como pessoas de Cristo, como homens de Deus e como mulheres de Deus, nós somos chamados
nós somos nomeados, nós somos designados, nós recebemos o poder do Espírito Santo para isso, para compartilhar com os outros as boas novas da graça redentora e salvadora do Pai, manifestada através da pessoa bendita e maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A realidade, irmãos, é que pessoas não salvas, elas não sabem como confiar em Jesus, elas não sabem como encontrá-lo, elas não sabem onde Ele está, elas não sabem quem é Ele, e cabe a nós liderar essas pessoas, ajudar essas pessoas, para que elas sigam para o lugar onde Ele está, ou para que elas sejam transportadas, e aqui o tema da nossa mensagem: transportar outras pessoas para até o lugar onde Jesus está. Da mesma maneira que os 4 amigos do paralítico, em Marcos capítulo 2, versículo 1 em diante, que nós lemos, nós também precisamos levar os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos colegas, e toda e qualquer pessoa que estiver paralisada na vida espiritual, nós precisamos levá-la para que ela seja curada e seja libertada pelo poder do Senhor Jesus. Desse texto bíblico, irmãos, nós vamos extrair 4 princípios que nós precisamos aplicar ao considerar que nós podemos transportar pessoas para perto de Jesus. Você pode estar falando: eu gostaria de fazer isso. Como eu posso fazer isso? Como eu posso transportar pessoas para perto de Jesus? Em primeiro lugar, nós temos que estar conscientes de que nós precisamos levar os nossos amigos. Isso significa, irmãos, que nós precisamos ganhar a confiança das pessoas, para que elas voluntariamente, porque não há necessidade de forçação de barra, para que elas voluntariamente permitam levá-las para o lugar onde elas possam encontrar ajuda. E quem são os nossos amigos? Eu gosto muito de uma definição de um poeta americano chamado Will Rogers. Ele disse que para ele estranhos não existem. Ele disse que os estranhos são apenas amigos que ele ainda não conheceu. E como nós sabemos, irmãos, a regra é que as pessoas não se deixam levar por outras pessoas que elas ainda não conhecem e, por consequência, não confiam em desconhecidos. Então, queridos irmãos, nós precisamos desenvolver laços concretos de confiança, para que possamos levar os nossos amigos, colegas, vizinhos, parentes e qualquer outra pessoa que o Espírito Santo colocar no nosso caminho, levá-las a um lugar onde elas possam serem ajudadas, serem abençoadas. Eu oro em meu coração para que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê estratégias, nos dê entendimento para que nós possamos salvar os nossos vizinhos. Hoje nós vivemos dentro dessa pressão psicológica,
para que cada um viva para si mesmo. Vivemos de uma maneira tal que nós trabalhamos durante não sei quantos anos com uma pessoa e acabamos sabendo pouca coisa ou nada da vida dessa pessoa. Não desenvolvemos vínculos. Fazemos uma viagem de 10, 15, 20 horas ou mais ao lado de uma pessoa e ninguém abre a boca para uma palavra de comunicação. Então, em primeiro lugar, nós precisamos estar conscientes de que precisamos levar os nossos amigos a um lugar onde eles possam encontrar ajuda. Em segundo lugar, e é o único lugar agora, nós precisamos levar os nossos amigos a Jesus. A direção, o lugar para onde nós levamos alguém é ao Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus jamais decepcionará o nosso amigo, jamais o despedirá sem atendê-lo, jamais o despedirá de mãos vazias. No texto que nós lemos, nós vimos que 4 amigos trouxeram o paralítico para Jesus. A realidade, irmãos, é que não é útil e não é prudente nós levarmos os nossos amigos para todos os lugares. Não importa o quão agradável e o quão desejável seria isso para eles. Agora, meus amados irmãos, muitas vezes os cristãos ficam tão envolvidos em ajudar os seus amigos, indicando um bom advogado, indicando um bom médico, indicando um bairro legal para a pessoa morar, ou até apresentando alguém legal para alguém que é solteiro, para, quem sabe, começar um relacionamento amoroso, que às vezes os crentes esquecem de levar pessoas até o Senhor Jesus. Enquanto isso, Jesus está prometendo uma ajuda completa, ampla, geral e restrita. A ajuda de Jesus é uma ajuda que abrange o ser humano na sua totalidade, espírito, alma e corpo. E nós somos testemunhas por nós mesmos e testemunhas por outras pessoas, porque nós temos visto Jesus mudar vidas despedaçadas, Jesus curar corações quebrados, Jesus transformar vidas que ninguém dava nada por elas. Porque Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos. E aqui entram também aqueles que estão exprimidos, aqueles que estão deprimidos. Ele disse: eu vos aliviarei. Eu darei descanso para as vossas almas. Eu curarei as vossas enfermidades almáticas, as vossas enfermidades emocionais. E realmente, Jesus faz a diferença na vida de uma pessoa, porque Ele estabelece um marco na vida de uma pessoa, de maneira que se estabelece uma parede divisória, o antes e o depois. Nós sempre falamos que só Jesus é capaz de virar as páginas tristes da vida de uma pessoa. Jesus pode virar
as páginas tristes de nossas vidas. Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Alguém pode dizer: será que Deus pode me entender? Será que Jesus pode me compreender? Será que Ele pode me perdoar? A resposta é sim. Ele já passou por tudo isso. Às vezes, meus amados, nós temos a ideia de um Deus distante, um Deus que está longe da nossa realidade. O texto que nós acabamos de ler diz que o Senhor Jesus Cristo passou por tudo isso. Ele passou por tudo que você pode estar passando agora, seja em qualquer âmbito da sua vida. Mas ele foi desprezado pela sua família, sim. Eles foram com o SAMU e com uma camisa de força, dizendo: ele está louco. Será que ele pode compreender o que eu estou passando no meio da minha igreja? Sim. Porque no meio da igreja dele, das sinagogas que ele frequentou, em algumas delas ele foi expulso. Em outra, ao sair, pegaram em pedra para apedrejá-lo. Ele passou por tempestades, as tempestades da vida, e ele passou também pelas tentações, as mais infames, as mais elaboradas tentações da vida. E o texto diz que porque ele passou por tudo isso, é que ele pode compreender você, compreender a mim, e que ele pode perfeitamente compadecer-se com as nossas dores, as nossas fraquezas, os nossos desejos mais íntimos. O que dói em você, dói nele. O que machuca você, machuca ele também. E o texto bíblico diz que ele se compadece agora com todas as suas dores, as suas fraquezas, os seus problemas. Você pode não ouvir, você pode até mesmo não senti-lo, porém, ele acompanha você cada noite. Todas as noites que você não consegue dormir, ele está ali com você. E ele vê cada lágrima que você possa ter derramado. Não há ninguém que entenda como ele o drama da sua vida. Não há ninguém que entenda como ele a razão da sua ansiedade. Eis a razão, irmãos, porque nós precisamos transportar os nossos amigos até Jesus, porque ele jamais decepcionará o nosso amigo, ele jamais o despedirá sem atendê-lo, ou o despedirá de mãos vazias. Leve os seus amigos até Jesus. Ajude os seus parentes que estão desesperados, que estão em depressão profunda. Ajude-os, levando até Jesus, porque Jesus diz: eu darei descanso para a alma dele. Em terceiro lugar, nós precisamos levar nossos amigos acima
das outras pessoas. O texto que nós lemos diz que quando os 4 amigos viram a casa lotada, não havia lugar nem sequer à porta, eles levantaram o amigo doente acima de todas as outras pessoas para descê-lo pelo teto daquela casa, porque eles estavam levar aquele seu amigo não apenas perto de Jesus, mas diante de Jesus. Isso exige, irmãos, criatividade e exige disposição pessoal para gastar esforços, para gastar recursos financeiros, porque depois de tudo aquilo, alguém teve que consertar o teto e teve que consertar o telhado. E quem descobriu e quem quebrou o teto, é claro, teria que fazer esse trabalho de reparação. Porém, vale a pena levar um amigo a Jesus, porque como nós podemos inferir da escritura de Mateus capítulo 16 e versículo 26, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Agora, meus queridos irmãos, muitos crentes hoje não têm mais paixão pelas almas perdidas. Não perdem mais o apetite de comida por causa das almas perdidas. Pelo contrário, há pessoas que interpretam o esforço para ganhar almas que ultrapasse aquilo que é ou que seria considerado normal. Interpretam aquilo como algo patético, como um exagero. Não precisa fazer tudo isso. O que é normal? O normal é de vez em quando fazermos uma oração para o nosso amigo, uma vez ou outra convidá-lo para participar de um culto, uma vez ou outra dizer a ele que Jesus pode ajudá-lo. Porém, a apresentação persistente do Evangelho, a apresentação continuada do Evangelho é ignorada. Nós não queremos ser um crente chato. E quando nós conseguimos a oportunidade para em uma conversa colocar alguma coisa de Jesus, se a resposta a essa nossa colocação não for uma resposta entusiasmada, ou se a resposta for diretamente um não, essa foi a última vez. Agora, com esses 4 amigos, nós aprendemos que precisamos priorizar a salvação dos nossos amigos. E para isso nós precisamos de usar de criatividade. E o Espírito Santo, irmãos, eu gosto de dizer que o Espírito Santo é o espírito da criatividade. O Espírito Santo tem ideias inéditas. O Espírito Santo tem estratégias poderosas. E nós precisamos estar dispostos a investir o nosso tempo, os nossos esforços e os nossos recursos para levar alguém a Jesus. Então, irmãos, vamos pensar em almas. Vamos fazer da colheita de almas perdida uma paixão, a razão do nosso viver, a nossa prioridade. Deixe as pessoas perceberem que você está meio com a cabeça na lua.
Não porque você é uma pessoa desligada, mas porque você está visualizando almas que você vai transportar até Jesus. Você será o instrumento para liderar a caminhada dessas pessoas até Jesus. Ou se elas estiverem paralíticas, totalmente paralíticas, você vai tomá-las em seus ombros e vai levá-las e vai conduzi-las à presença de Jesus. Então esse é o terceiro princípio que nós precisamos aplicar quando consideramos que nós podemos levar, podemos transportar outras pessoas para perto de Jesus. Nós precisamos levar os nossos amigos acima das outras pessoas. E finalmente, irmãos, em quarto lugar, nós precisamos levar nossos amigos pela fé. É pela fé que nós transportamos pessoas para perto de Jesus. No versículo 5 do capítulo 2 de Marcos, diz que Jesus salvou o paralítico por causa da fé de seus amigos. Porque o paralítico primeiro ele foi salvo, e depois é que ele foi curado. Então primeiro Jesus salva-o pela fé dos seus amigos, e depois Jesus curaria o paralítico. Porém, o primeiro ato de Jesus foi perdoar os pecados daquele homem, porque o perdão dos pecados de alguém era e ainda é de maior urgência do que a cura de uma enfermidade que porventura alguém possa ter. Vamos prestar atenção, porque Jesus aplicou a fé deles para a salvação do paralítico. Diz: e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. O saudoso Davi Miranda, a gente ouvia ele orando lá no rádio, e ele falava uma coisa muito interessante: se você não tiver fé, acredite na minha fé. E Jesus, vendo a fé deles, Jesus vai ver a sua fé, o Espírito Santo vai trabalhar, e aquela pessoa paralítica espiritual que você levou até Jesus, ela será salva, ela será perdoada. Transporte os seus amigos à presença de Jesus e peça ao Senhor que perdoe os pecados deles e que eles sejam salvos. É óbvio, sem dúvida, é claro que cada pessoa precisa exercer o seu livre arbítrio para escolher Jesus a fim de ser salvo. Porém, nós podemos pedir que o Senhor traga as circunstâncias certas, as emoções certas. Podemos pedir a ação do Espírito Santo para que essa pessoa passe a confiar no Senhor. Quantas mães durante anos oraram pela salvação dos seus filhos? Quantas esposas e esposos durante anos oraram pela salvação do outro cônjuge? E eles tiveram as suas orações respondidas, porque está escrito no Salmo 51, versículo 17: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Há um coração quebrantado de um pai, de uma mãe, de um esposo, de uma esposa, de um amigo. Há um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. As suas orações em favor do seu esposo não são inúteis. E o próprio apóstolo Pedro disse: olha, se alguma irmã, e por óbvio, se algum irmão, se alguma irmã tem marido que não obedece à palavra,
Desenvolva uma atividade para a salvação do seu marido sem palavras. Aleluia. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Nós estamos, irmãos, vivendo os últimos dias, como falamos, são dias difíceis, são dias perigosos, são dias caracterizados pelo viver para si mesmo, cuidando cada um da sua própria salvação, da sua própria adoração, e em meio a tantas propostas de vida, irmãos, em meio a tantas coisas que nós podemos fazer com as nossas vidas, nós precisamos fazer as nossas vidas serem o que Deus projetou, e temos que levar em consideração tudo o que Deus já investiu em nós. Provérbios capítulo 11, versículo 30 diz: o fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas sábio é. Eu fiquei pensando, irmãos, se a gente fosse capaz de fornecer a cura para uma pessoa com uma doença terminal incurável, uma doença que a ciência já procurou e não conseguiu superar, esse nosso ato prolongaria a vida dessa pessoa por 15 anos, 20 anos ou 30 anos. E obviamente isso causaria uma sensação de felicidade e de alegria para nós. Agora nós conhecemos Jesus. Nós sabemos que Jesus tem a cura para uma doença, vamos dizer, pandêmica. Pandêmica e terminal, que é o pecado. E quando alguém é salvo, Jesus prolonga a vida dessa pessoa, não por 15, 20 ou 30 anos, porque a vida de uma pessoa salva é prolongada por toda a eternidade. O salvo nunca mais morrerá. Aquele que crer não perecerá. Aquele que crer nunca morrerá, mas terá a vida eterna. Essa é a nossa tarefa: transportar pessoas até onde Jesus está. O Espírito Santo lhe dará sabedoria, estratégias e oportunidades. Não deixe para fazer isso quando for tarde demais. O crente não pode passar toda a sua existência sem nunca ter levado alguém até Jesus. Há um hino muito comovente na nossa harpa cristã, que é o hino número 16. Posso, tendo as mãos vazias com Jesus, me encontrar? Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Do pecado preso em elos, passei anos em vão labor. Quem me dera reavê-los para servir ao meu Senhor. Esse hino foi escrito por um jovem, ainda jovem, no leito de uma enfermidade mortal. E ele escreveu então esta poesia tão comovedora: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar? Eu encerro com uma pergunta. Eu vou pedir para colocar, por favor, essa pergunta, se possível, em tela cheia. Quem você está carregando hoje para Jesus?
qual o nome dessa pessoa, qual o RG dela, qual o CPF dela, quem é ela, onde ela mora, quem você está carregando hoje para Jesus. Ela consegue dar alguns passos? Você está levando ela apenas amparada? Ou você está tendo que pagar um preço maior? Tendo que carregá-la em seus próprios ombros? Ó Senhor, segundo a tua vontade, eu transmiti esta palavra por os meus irmãos e irmãs aqui nesta congregação, para outros irmãos que estão conosco à distância e outros que ainda acessarão esta mensagem, mas são todos eles e elas santos e santas, chamadas pelo Senhor Jesus, nomeadas e designadas para conquistar os pecadores perdidos, para que a tua obra avance no meio da terra e possa, Senhor, ser um esvaziamento do inferno e um povoamento do céu. Nós queremos arrebatar, Senhor, aqueles que já estão com um pé na porta do inferno. Queremos, Senhor, arrebatar também aqueles cujos pecados são altamente contagiantes, dos quais nós temos que fugir até mesmo da roupa que eles usam. Mas queremos que o Senhor nos dê os mecanismos, os meios, as estratégias, a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, a palavra de autoridade, a palavra erudita. Abençoa, Senhor, a cada irmão, a cada irmã, e coloca, Senhor, em nossas bocas estas palavras. Remove, Senhor, toda insensibilidade e toda incapacidade. Nós queremos ter mais sensibilidade para com os perdidos desta terra. Nós queremos ter uma compreensão maior, Senhor, do teu plano de salvação para os seres humanos. Nós queremos, Senhor, ser esses instrumentos que encaminharão pessoas à tua presença, que transportarão pessoas à tua presença. Dá-nos disposição física, dá-nos saúde para isto, dá-nos disposição, Senhor, emocional. Cura, Senhor, aqueles irmãos que precisam, Senhor, de algum tipo de cura em suas emoções. Oh, aleluia! Cura, Senhor, das enfermidades do corpo e das enfermidades da alma, para que tenham saúde plena, e enche-nos. Derrama, Senhor, do teu amor abundantemente, pelo teu Espírito Santo. Derrama do teu amor em nosso espírito. Faz-nos transbordar, transbordar, transbordar. Oh, aleluia, 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 aleluia. Você é muito importante para o reino de Deus. Ele quer curar você com propósitos, curar o seu corpo físico e curar também as suas emoções, os seus sentimentos, remover as feridas da sua alma, remover até mesmo as cicatrizes.
Oh, aleluia, aleluia. O tempo de cantar chega. Oh, bendito és tu, Senhor. Obrigado por nos amar assim. Obrigado por nos incluir no teu plano maravilhoso. Obrigado por nos colocar aqui na terra, no rol das pessoas da tua confiança. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor. Podemos aplaudir o Senhor, irmãos.